dia, tudo bem com vocês? Vamos iniciar assim mais uma aula de geografia, né? Nossa primeira aula de geografia do ano de 2021, né? Mas vamos iniciar a nossa aula, tá certo? Vamos lá, turminha do 7º ano, preste bem atenção. Nosso sistema solar é formado por 8 planetas, sendo um deles nosso planeta Terra, não é isso? O sistema solar nosso é formado por satélites, asteroides, cometas, ou seja, vários corpos celestes. Então, nosso planeta Terra, em que vimos em figuras, em jornais, em televisão, de forma redonda, a Terra exatamente é redonda? Sim, é redonda. Porém, o formato dela é um formato de uma geóide, ou seja, tem extremidades não certamente diferentes, ou seja, ela não é redonda de forma compacta, ou seja, tem várias extremidades sobre ela, tá certo? Prosseguindo com vocês, segundo os estudos cartográficos, né, o nosso planeta, ele é dividido em 2 hemisférios, ou seja, o hemisfério sul e o hemisfério norte, que corta a Terra ao meio, como se fosse uma linha imaginária, ou seja, é uma linha imaginária. Contudo, é formado também os paralelos, né, e os meridianos, ou seja, os paralelos em linhas horizontais, dessa forma, aqui, não é isso? E os meridianos em linhas verticais, tá certo? Dessa forma, como se fosse um globo, e é um globo, né? Os paralelos dão o nome de latitude e os meridianos de longitude, tá certo? Atenção, paralelos de latitude, meridianos de longitude, tá certo? O meridiano mais conhecido é o meridiano de Greenwich, que é de onde vou começar a explicar para vocês a questão do fuso horário. Para você saber o fuso horário, você tem que saber sobre o meridiano de Greenwich, tá certo? Iniciando para vocês. Continuando, os paralelos mais conhecidos são o Círculo Ártico, o Trópico de Câncer e a linha do Equador, que é aqui a principal aqui que divide a Terra ao meio, viu? A linha do Equador. E em seguida, o Trópico de Capricórnio. Tá certo? Prosseguindo aqui com vocês, isso se limita às nossas coordenadas geográficas, tá certo? A Terra, ela faz 2 tipos de movimento, né? O movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação dá a quantidade de 24 horas. Ele delimita dia e noite, tá certo? Ele dá uma rotação no planeta em volta do seu próprio eixo. O planeta vai girar no seu próprio eixo durante 24 horas e 6 minutos. No normal, viu? O movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, que demora em torno de 365 dias e 6 horas e alguns minutos. Tá certo? Prosseguindo aqui. No dia 1º de outubro de 1984, em uma conferência internacional, lá em Washington, determinou que existiria 24 fusos, né? Ou seja, 24 horas de 15 graus cada. Esse 15 graus seria o quê? A linha, né? O meridiano de Greenwich, que eu vou explicar para vocês toda a soma sobre os fusos horários. Tá certo? Agora aqui para vocês. Vamos aqui. Nosso país, nosso Brasil,
por ele ser grande, tem uma grande extensão, a sua longitude em graus é mais do que 15 graus, entendeu? É uma longitude enorme. Então, não tem como calcular até 15 graus. Então, o Brasil passou a ter 4 fuso horários, que são o primeiro fuso horário do nosso país, das ilhas oceânicas, né, que é menos 2 horas. Quem viaja para lá tem que estar atento, viu? Menos 2 horas para as vilas oceânicas. O segundo fuso horário, que é o horário de Brasília, né, que esse fuso horário é o horário principal, oficial do nosso país, né, que ele é menos 3 horas, não é isso? E esse fuso horário ele abrange o Sudeste, o Nordeste, estado do Amapá, Pará e Tocantins. O terceiro fuso horário é o fuso horário de Manaus, que é menos 4. E o quarto fuso horário é o fuso horário de Rio Branco, né, que é menos 5. Em 2008 eles estavam tentando tirar esse fuso horário, mas até então em 2010 ele foi incluído novamente, foi incluso, né, esse fuso horário de Rio Branco, horário de Rio Branco, menos 5 horas. Tá certo? Vamos lá. Vou pôr na prática aqui para você. Eu estou aqui na cidade de São Paulo e quero saber quantas horas, qual é a quantidade de horas, né, de fuso horário em Xangai. O que eu vou fazer, professor? Como que eu vou saber? Como que eu vou chegar? Que continha eu vou fazer? Eu vou ensinar para vocês aqui primeiro o modo 1. Ou seja, aqui, São Paulo, 45 graus. Xangai, 120 de latitude. No modo 1 aqui, da forma mais fácil para vocês, lembrando, olha para vocês. Hemisfério diferente, a gente soma. Hemisfério, mesmo hemisfério, diminuímos, tá bom? Hemisférios diferentes, vamos somar. Hemisfério, o mesmo hemisfério, vamos diminuir. Ou seja, a leste nós vamos somar e a oeste nós vamos subtrair. Ou seja, vamos pegar aqui 45 dividido por 15, 45 graus dividido por 15 graus. Por quê? A linha de Greenwich, meridiano de Greenwich, que eu falei o que? Ele seria muito importante, que é o meridiano de Greenwich, que ou seja, os 15 graus. Então, o que iremos fazer, professor? Como vamos resolver isso aí? Então, 45 dividido por 15 hemisférios diferentes é igual a 3. 120 de Xangai dividido por 15 igual a 8. Ou seja, 8 mais 3 igual a 11. Então, professor, qual 11 fuso horários, viu, gente? Ou seja, 11 horas. Então, qual a distância em horas? Qual a variante em horas de São Paulo para Xangai? Qual o fuso horário de São Paulo para Xangai? São 11 fuso horários, ou seja, 11 horas. Vamos para o modo 2 agora. O modo mais fácil também, né? Eu achei esse mais fácil, mas vocês também irão gostar bastante desse. Modo 2. Eu tenho São Paulo e Xangai, os mesmos, né? Então eu pego 45 hemisférios diferentes. O que, professor? Hemisférios diferentes. Vamos somar. Então, 45 mais 120, 165. 165 dividido por 15, professor, é igual a 11. O mesmo, tá vendo, gente? Só muda o modo de fazer. Esse é o modo 1 e esse é o modo 2. Então, eu cheguei aqui, 11 fusos, ou seja, 11 horas de diferença, tá certo? Muita gente perguntando aí nas Olimpíadas, os meus alunos me perguntando, professor, por que os jogos da seleção, que eles gostam mais das Olimpíadas, dos jogos das seleções olímpicas de futebol, né?
Professor, por que os jogos da seleção estão começando 5 da manhã, 5 da madrugada, professor? Calma, é o fuso horário. Que fuso horário, professor? Então vocês agora estão antenados aí, tá certo, galerinha? Se o jogo da seleção começa lá no país onde está sediando as Olimpíadas, né? 5 da manhã, então quer dizer que a diferença é uma diferença grande, né? De horário, ou seja, no Brasil é o fim da tarde, 5 e meia da tarde, né? Às 17h30. E lá, no país onde o Brasil está jogando nas Olimpíadas, às 17h30. E aqui no Brasil, de madrugada, às 5 da manhã. Então, essa é a diferença, essa é a questão de fuso horários. E é muito importante vocês estarem antenados nisso aqui. Agora, professor, você não explicou. No mesmo hemisfério, o que iremos fazer, professor? O que queremos fazer? Hemisférios diferentes, vamos somar. Hemisférios, o mesmo hemisfério aqui, tá vendo? Nós vamos diminuir. Vamos supor aqui que de São Paulo para o México, aqui São Paulo 45 graus, né? De longitude, e no México 75 graus, não é isso? O que iremos fazer aqui? Nós vamos pegar 75 menos 45, vamos chegar aqui, valor aqui 30. E agora, professor, o que eu faço? Olha, sempre a linha do meio, meridiana de Greenwich, 15 graus. Então, 30 dividido por 15 graus é igual a 2. Então, a diferença de fuso horário de São Paulo para o México é de 2 horas. Mesmo hemisfério, diminui 75 do México menos 45 de São Paulo. Chegamos a 30 dividido por 15, que é o meridiano de Greenwich, né? A linha imaginária é igual a 2. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Só mandar e perguntar lá no WhatsApp. Tá certinho? Vou voltar com outros exemplos para vocês, tá certo? Vou voltar com 2 exemplos respondendo a atividade para vocês, de 2 exemplos, já eu volto, tá certo? Então, galerinha, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui sobre fuso horários, tá certo? Na prática agora. Olha aqui, a distância em graus entre Brasília e Roma é de 45 graus. Olha só, 45 graus. Se em Brasília são 14 horas em Brasília, que horas são em Roma? Lembrando que hemisférios diferentes, né? Nós somamos. Então, o que nós iremos fazer aqui? Nós iremos pegar 45 e dividir por 15. Lembrando que sempre é por 15. Por quê, professor? Por causa do meridiano de Greenwich, da linha imaginária, sempre será por 15, tá certo? Então, galerinha, se eu pego 45, divido por 15, dá quanto? É igual a 3. Esse é o resultado? Não. Lembrando o quê? Se em Brasília são 14 horas, que horas é em Roma? Lembrando que Roma é sempre adiantado o horário. É sempre adiantado. Então, que horas é em Brasília? 14 horas. Então, pessoal, mais uma vez, hemisférios diferentes, nós somamos. Ou seja, pegamos aqui o 14 mais aqui, ó, 3, né? 45 dividido por 15, 3 mais 14, que é igual a D
17 horas. Então, os fusos a distância de graus, né, entre Brasília e Roma são de 17 horas. 17 fusos, ou seja, 17 horas. Tá ok? Vamos para o nosso segundo exemplo. Partiu! Vamos lá, galerinha, para o nosso segundo exemplo sobre fuso horário, né? Lembrando que no primeiro exemplo eu coloquei um conceito, né, e dois modos. E nesse segundo exemplo vou pôr para vocês aqui outro conceito, tá certo? Ou seja, no primeiro exemplo eu coloquei hemisférios diferentes, que você divide por 15, né? Que é o meridiano de Greenwich, 15 graus, e soma com o valor do segundo hemisfério, né? Hemisfério diferente você soma, hemisférios iguais você diminui. Vamos lá? Madrid e Santiago estão 60 graus distantes. Se em Madrid são 10 horas, que horas são em Santiago? Lembrando que é o mesmo hemisfério, viu, gente? Então, o que iremos fazer aqui, pessoal? Preste bastante atenção. Nós iremos pegar 60 e dividir por 15, que é igual a 4. Já encontramos aqui o resultado. Porém, nós precisamos pegar esses 10 horas. Sabemos que, mesmo hemisfério, né, nós iremos diminuir. Então, o que nós iremos fazer aqui? Iremos pegar 10, que são aqui 10 horas, né? Madrid são 10 horas. Lembrando que lá diminui sempre o horário, né? 10 menos 4, que é o valor obtido de 60 graus de distância, dividido por 15, né? Que é o meridiano de Greenwich, né? 15 graus. 10 menos 4 é igual a 6, pessoal. Então, tá aqui os fusos, né? De Madrid, a distância, né? De Madrid a Santiago são equivalentes a 6 horas, 6 fusos horários, tá certo? Pessoal, vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula de geografia. Qualquer dúvida, só me chamar lá no WhatsApp, né, no nosso grupo da turma do 7º ano, tá certo? Voltarei com mais aulas para vocês. Qualquer dúvida, só procurar tio Ronan aqui e ele vai estar resolvendo para vocês, tá certo? Tenha um bom dia e até a nossa próxima aula. Não esqueça de entrar, de acessar o link do nosso canal da Escola Walter José de Oliveira lá no YouTube, viu? Valeu, um forte abraço!